Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje nós daremos então a continuidade da aula anterior, lembrando que as nossas aulas são numeradas, então é só pegar aí o número anterior a este, tá bom? Tivemos uma oficina onde nós fizemos o risco deste passarinho. A aula passada foi o nosso bordado do passarinho, a parte de contorno, a parte do tronco eu fiz também, mas eu não mostrei porque tinha sido o mesmo modo de fazer deste contorno aqui. Também temos uma aula que eu vou deixar aqui o número, tá? Para quem não fez. E agora, então, vamos dar a nossa continuidade, tá? É importante ver a aula passada, se você não assistiu, porque lá eu mostro como que eu faço esse contorno que já faz parte do ponto que eu vou utilizar hoje, tá bom? Aqui eu fiz o ponto partido, né, o contorno, e agora vamos, então, preencher com essa pintura de agulha, né, de bordado. Eu vou iniciar o nosso ponto, lembrando que aqui, eu não sei se dá para enxergar bem, mas eu tenho uma linha aqui, uma risca, olha, que é para dividir um pouco a tonalidade que eu vou utilizar nessa asa. A gente vai começar pela asa, tá? A asa, aqui vai ser um cinza mais, não escuro, mas um médio, né? E aqui na parte de baixo vai ser branco, em alguns pontos um cinza clarinho, tá bom? Então, eu vou sair com a minha agulha aqui nessa região e vou abraçar, né? Passar aqui por fora deste contorno. Vocês já vão ver isso, tá bom? Eu só tô explicando porque esse ponto eu já ensinei na aula do sino, na oficina de Natal. Se você não assistiu e quiser assistir, pode olhar esse número que tá aqui na tela, tá? E ver esse ponto com mais detalhes. Mas só relembrando aqui o básico, que no do sino os pontos eram retos. Nesse daqui, por conta da direção das penas, eu vou fazer do centro, desse ponto aqui que eu tô mostrando, para fora, mas inclinando a minha agulha, tá? Eu é que dou o movimento da linha que eu quero, né? Para que esse desenho ele fique mais, esse bordado fique mais realista, eu posso escolher a direção do fio que eu quero colocar. Inclusive, isso é um grande detalhe, né? Nesses bordados mais realistas, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu coloquei aqui 2 fiozinhos só de meada e dei o meu nozinho, tá? Vou, então, sair daqui desse ponto pra fora do contorno e vou fazer pontos do lado, só que um em cada altura, tá? Eu não quero que ele fique tão certinho, não. Eu quero que ele fique um zigue-zague. A parte daqui do contorno sempre igual, né? Sempre encostando no contorno. Mas a parte interna aqui do meu ponto, eu quero que ele fique um ponto mais curto, um ponto mais longo. Se o seu ponto ficar
pouquinho afastado entre um e outro, não tem problema, depois é só voltar e preencher, tá? Que às vezes a gente acaba deixando algum espacinho e não tem problema. A gente pode acertar isso depois. O importante é não deixar espaço vazio, né? Completei aqui do mesmo jeito essa parte, né, aqui mais próximo da minha mão direita. E lembrando, né, que onde nós temos aqui o final, né, do desenho, a gente vai com muita paciência nessa hora, englobando, né, abraçando este contorno, para que esta parte não apareça o meu fio de contorno. Olha, por isso até que eu deixei esse contorno com um tom mais escuro, para eu poder ter certeza que eu preenchi ele, tá bom? Então, agora nós vamos para a próxima carreira. Essa parte aqui vai ser clarinha, como eu expliquei primeiro, tá? Vamos para a próxima carreira. E eu vou começar agora de dentro do ponto. Alguma... Deixa eu ampliar aqui, olha. Começar de dentro do ponto. E aí, eu puxo para a direção que eu quiser, tá? Posso continuar na mesma direção, ou eu já posso também atravessar. E mesma coisa, vou fazer pontos de tamanhos, né, diferentes. Um vai ficar mais longo, outro mais curto. É gostoso fazer esse ponto aqui. Só que ele é mais demorado, né, do que a gente tá acostumado. Então, eu vou de novo dividir aqui a nossa aula de hoje, tá bom? A parte que eu vou fazer a cabeça do passarinho com a crista vai ser um pouquinho mais cheio de detalhes, né? Então, eu vou fazer uma terceira aula para poder realmente preencher tudo isso. Agora eu venho para o outro lado que ficou faltando. Aqui eu já vou depois prestar bem atenção para cobrir esse contorno. As camadas de pontos, você pode ir fazendo de acordo com a necessidade, né? Porque você vai puxando, puxando até chegar no final aqui do seu desenho.
Quando eu desenhei esse pássaro, foi à mão livre, foi de forma muito simples, né? Tô dizendo isso para quem não assistiu a aula do risco. Nós fizemos aqui no canal o risco também. E depois eu mostrei que o passarinho, né, que eu vou tentar me aproximar aqui o máximo que eu conseguir, mas não vai dar para fazer milagre, porque eu não utilizei nenhuma referência do pássaro, né? Mas é interessante quem estiver fazendo, então, aí o bordado e quiser fazer mais pássaros, quanto mais próximo, né, da naturalidade, do que é real, né? Interessante utilizar referência, olhando a fotografia, né? Se tiver alguma coisa, algum livro em casa, ou fotos mesmo da internet, para poder observar este, estes detalhes dos pássaros, né? Tá bom? Eu realmente eu fiz a mão livre sem nenhuma referência. Então, depois que já estava pronto, que eu percebi quantas coisas eu poderia ter feito melhor, né? Mas tudo bem, né? Eu disse que também era um jeito de simbolizar o pássaro e não me prender tanto a questões, né, de anatomia e tudo mais. Um desenho muito simples que qualquer pessoa consegue fazer, né? Mas se você quiser fazer algum bordado mais realista, realmente é importante ter uma referência, tá? Esse ponto, ele é maravilhoso porque você consegue fazer como a tinta, né? Como a pintura mesmo. Em alguns pontos eu vou querer que fique mais claro, outros mais escuro. Então eu posso mudar as minhas linhas e ir fazendo isso conforme, né, eu achar necessário. Então, vocês vão vendo que eu vou descendo aqui. Agora eu não tô me preocupando tanto com quantas carreiras eu vou fazer. Eu vou seguindo o meu desenho. Eu tô conseguindo enxergar que aqui tem uma divisão, né, de que eu fiz a caneta. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, acho que sim. Então, aqui é o meu limite, né? E eu vou fazendo isso daqui, tá bom? Agora eu vou conferir aqui minha borda. Lembra que eu falei que não queria que aparecesse nada? Tô vendo que tem alguma coisa aqui que precisa ser melhorada. Então, para o contorno é legal tirar, olha, o ponto aqui de dentro, abraçar com a agulha por fora. Aí, olha, você tem certeza que vai cobrir a sua linha de contorno. Fazer mais alguns pontos aqui nessa parte do contorno. Muito barulho agora aqui. Mas a gente tem bastante paciência, né, para fazer os bordados. E em casa, geralmente também, quando vocês estão bordando aí, provavelmente deve ter barulho, né? Então, não vou interromper o vídeo, não. Vou continuar. Olhem só como que tá ficando. Aqui, então, eu respeitei o meu limite. Aqui embaixo, eu gostaria de mostrar um detalhe importante pra gente. Agora, eu tô saindo
Aqui, olha, a gente tem o contorno embaixo. Então, esse contorno de baixo, ele vai ser preenchido. Ele vai ser também abraçado, igual foi feito aqui nesse contorno em cima, né? E nessa lateral, tá? Então, eu venho com a agulha, olha, abaixo do contorno. Esse pedacinho vai ficar coberto com a mesma cor de linha. Vou fazer isso onde tiver o meu contorno, vou fazer a mesma coisa, tá? Essa parte é a parte mais delicada, né? Que a gente precisa realmente cobrir, ter certeza que tá tudo bem coberto. Às vezes vai ter que dar mais de um ponto no mesmo lugar, mas não tem problema. Porque aqui eu tenho a cobertura para fazer tanto... É uma quina, né? Então, eu tenho que pegar o contorno de lá e de cá também. Pontinhos menores, né? Aqui já cobriu tudo. Vou pôr mais um pontinho só para garantir. Tá? Então, olha só, a explicação importante de agora. Essa parte aqui vai ser, eu vou trocar de linha, vou colocar linha branca. Aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz até agora, só que quando chegar aqui nessa região, eu vou colocar a minha ponta da agulha, olha, antes, ela vai ficar por baixo, né? E não passando por cima deste bordado da asa, para ficar um leve relevo, né? A asa, ela tá por cima dessa parte aqui do pássaro. Então, se a gente prestar atenção nesses detalhes, nosso bordado fica com um relevo mais legal, tá bom? Agora que eu tô aqui com minha linha branca, vou fazer a mesma coisa que eu mostrei no início, tá? Olha, eu vou seguir aqui o mesmo sentido e vou abraçar aqui o meu contorno, olha só. Tá? Pontos maiores, pontos menores, mas sempre seguindo o contorno. E fazendo também pelo menos essa parte do contorno, fazendo de dentro para fora. Se ficar alguma parte aparecendo, a gente volta e preenche. O tom mais claro de cinza que eu falei que eu vou usar aqui, eu vou fazer primeiro toda a parte branca, aí depois eu venho com outro tom aqui, então, e faço só alguns detalhes, né? Vou escolher onde eu vou querer colocar
para não precisar ficar trocando de linha toda hora. Agora, eu já vou para a segunda carreira aqui. A segunda, lembra? Falei, a gente sai de dentro do ponto que tá pronto e vai puxando aqui pra baixo, olha. O ponto já tá pronto. Eu saio dele e puxo pra direção que eu quero. Tá? Então, vou fazer esse movimento aqui até acabar essa parte. Aí, eu vou mostrar aqui essa pontinha a cauda, né, do passarinho também. Tem um detalhe importante aí que eu quero mostrar, tá bom? Agora que eu fiz, né, eu bordei aqui a parte branca, eu venho com um tom cinza mais claro ainda e vou fazer alguns pontos aqui, tá? Tanto na parte branca, alguns, e aqui também, só para não ficar tão chapada essa cor aqui, tá bom? Só para dar alguns efeitos mais naturais nessa asa, tá? Lembrando que toda vez que eu for puxar para o contorno, eu venho de dentro para fora, tá? Eu aproveito nessa hora, até confiro aqui algum ponto que ficou faltando, né? Ficou um pouquinho aberto, eu posso aproveitar esse momento para fechar também. Que eu falei que eu não queria que aparecesse o meu contorno, né? A linha que tava... era um tom mais escuro pro contorno. Lembrando, para quem não assistiu as primeiras aulas deste pássaro, que eu fiz a mão livre, que eu não utilizei referência de fotografia, tá? Foi muito livremente mesmo. E se você quiser um pássaro mais realista, você pode utilizar uma fotografia, alguma referência do pássaro para que fique mais natural, tá bom? Nesse trabalho aqui eu não exigi tanto, até porque esse trabalho é o nosso segundo trabalho, imagem, né? Que nós estamos utilizando esse tipo de técnica de bordado aqui, né? Que é essa conhecida como pintura de agulha, né? Que você consegue fazer alguns efeitos aí bem legais
com as cores, a mistura de cores e esse ponto, né? Esse ponto também é muito legal, eu gosto bastante. Sei que algumas podem achar um pouquinho difícil, mas na verdade ele não é difícil, ele é um pouco mais trabalhoso pelo tempo que a gente precisa dedicar a ele, né? São bordados que demoram mais do que o habitual, tá bom? Mas vale a pena, eu acho que o resultado é muito legal. O sino mesmo que nós fizemos com esse ponto, eu gostei bastante e tive bastante elogios também de quem assistiu, me falou depois pelo WhatsApp, né? Então, também, se você gostou desse ponto aqui que a gente tá fazendo hoje, deixa a sua curtida para eu saber, né, que você tá gostando. Se quiser, pode deixar também comentários. Se você não é inscrito no canal e quiser se inscrever para ter sempre as notificações das aulas também, tá bom? Fiquem à vontade aí, tá? Vou fazer mais alguns pontinhos. Se eu tivesse utilizando uma fotografia aqui como referência, seria bem mais fácil, porque aí eu poderia ver realmente qual é o ponto da cor, né? O ponto certo para colocar a tonalidade. Mas tudo bem, né? Aqui, como eu disse, é só o nosso segundo trabalho desse estilo aqui, tá bom? Então, a gente pode pegar mais leve, né? Não precisa ser tão cheio de detalhes nesse momento. Mas eu já digo que é um nível já puxando para avançado, né? Esse bordado aqui. Tá bem diferente dos bordados que nós fizemos no início do canal, né? Por exemplo, eu gosto bastante e eu gostaria também de saber se você tá gostando. Até para eu poder me organizar e ver quais vão ser os próximos trabalhos, né? Para atender realmente as expectativas também de quem assiste, né? Tá bom? Então, quase finalizando aqui. Alguns pontos eu dou mais largo, outros menores, como eu disse, a gente vai variando, né? Tá? Agora, então, eu vou utilizar esse tom ainda de cinza mais claro para fazer essa parte aqui. Depois eu vou fazer mais detalhes aqui misturando cores, mas para iniciar, então eu já dei meu nozinho aqui, eu vou mostrar o detalhe que eu falei, né? A gente quer ter um relevo aqui maior na região da asa. Então, eu vou começar o meu ponto daqui e ele vai chegar aqui, olha, tá? Mas ele não vai ultrapassar esse bordado que já tá pronto, tá bom? Que assim... Ah, e outra coisa, a gente também escolhe a posição, né, qual a direção do ponto que a gente vai fazer, tá bom? É importante saber qual é a direção.
Nas bordas, eu vou cobrindo aquele contorno. Tá? Se eu perceber que tá faltando em algum ponto, eu volto e preencho, tá? Tô mudando aqui a direção dos pontos, né? Eles vão ficar levemente aqui atravessados, mudando um pouco. Mas as penas, elas têm isso também, né? Então, vamos... E se você quiser fazer também, né, utilizando o risco do passarinho, fazer com outros pontos de preenchimento, diferente desses que a gente tá vendo aqui, também não tem problema, tá? Só vou pedir pra, quando tiver pronto, se você faz parte do núcleo do Jardim Ângela, você pode me enviar pelo WhatsApp. Agora, se você não faz, aí eu vou deixar aqui o meu e-mail para você me enviar, se você puder, compartilhar a imagem pelo meu e-mail, tá bom? Eu gosto muito de receber as imagens que são produzidas aí, né, a partir destas oficinas. Tá? Então, aqui eu vou preencher até chegar na bordinha mesmo desta cauda, né? Depois eu venho com uns outros tons mais escuros, né? Ou até branco em alguns pontos, e faço alguns pontinhos soltos também. Olhem só como que tá ficando o nosso trabalho aqui. Como eu disse, ele não seria finalizado hoje, né? Porque senão o vídeo ficaria longo demais. E também a gente fazendo aos poucos, dá tempo de vocês fazerem em casa e ir tirando as dúvidas se houver, tá bom? Lembrando que vocês podem deixar comentários, sugestões e dúvidas também, né? Olha, nessa região aqui que eu falei, né, era para entrar com a agulha por baixo para ficar realmente esse pedacinho aqui, tá vendo? De divisão.
Mas, se você também quiser colocar uma linha branca aqui, né, um tom que destaque mais, ou mesmo tom escuro aqui, para mostrar que existe uma divisão entre essa asa e essa cauda, você também pode colocar, tá bom? Então, na próxima, nós damos a continuidade aqui ao corpo, né, e essa cabecinha do pássaro que ficou faltando. E muito obrigada pela companhia. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço.